Bom, nessa aula a gente vai falar de alguns acessórios que a gente necessita para começar na costura, tá? Eu tenho bastante acessórios aqui, porque também eu coloquei algumas réguas, tá? Mas o principal que você precisa ter para começar, né, é a fita métrica, tá? Porque a fita métrica é onde você vai fazer a medição aí no corpo, seja no seu como da sua cliente, tá? E até mesmo você pode utilizar a sua fita métrica também para poder fazer, tá? A sua modelagem também, fazendo as suas medições. Então, uma fita métrica. Muito bacana também a gente ter uma tesourinha dessa aqui, ó, que é uma tesourinha de arremate, tá bom? O que seria arremate? Quando a gente fecha a nossa peça, sempre fica aquela linha sobrando na costura. Então essa tesourinha super facilita ali, ó, vocês vê muito, né, eu manuseando ela nas minhas costuras. Por quê? Porque eu utilizo isso aqui, ó, para cortar aquele pedacinho de linha que sobra, tá bom? É bom também você ter duas tesouras, uma tesoura para tecido e outra apenas para você cortar papel, modelagem, tá? Não, você nunca pode misturar as suas tesouras. Existe a tesoura só para papel, para você cortar e fazer suas modelagens, e a sua só para tecido, porque se você misturar, o que acontece? A sua tesoura de tecido, ela vai cegar muito rápido. Então, tesoura de tecido é só para tecido, tá? Você deixa uma outra tesoura aí mais simples aí para cortar o seu papel. E sobre tesoura de tecido, você percebe que essa tesoura aqui, ela tá completamente, ó, reta sobre a minha mesa, tá? Então, uma tesoura dessa pra gente cortar tecido, ela facilita, porque na hora que a gente vai cortar, tá? Ela não fica levantando aqui o tecido. Essa aqui, ó, já funciona um pouco diferente, mas nada impeça também que eu não possa trabalhar com essa aqui, tá? Ó, você percebe que ela tá aqui e a tesoura ela fica mais no alto, viu? Na hora que eu for cortar, automaticamente eu acabo levantando um pouquinho o tecido, mas também, se você tiver só essa tesoura aqui, tranquilo também. Eu corto tanto com essa quanto essa aqui, uma das duas, tá? Só o fundamental realmente é você não misturar as tesouras de tecido com a tesoura de papel. Essa caneta de tecido também para fazer a marcação, ó, no meu tecido, na hora quando eu quero transferir a minha modelagem para o meu tecido, tá? Existem de várias cores essa canetinha de tecido. A gente tem também, para poder transferir o nosso molde para o nosso tecido, o lápis, tá? Lápis de alfaiate. Existe também aquele giz de alfaiate, que ele vem em forma de triângulo também. Tudo isso auxilia na hora de você transferir a sua modelagem para o seu tecido. Eu gosto muito do lápis de alfaiate quando eu quero transferir, tá? E uma caneta muito bacana que é bom você ter também é a tal da caneta mágica, tá? Por que a caneta mágica? Porque conforme a gente for riscar no tecido e for passar com ferro, a cor da caneta, né, o risco que a gente for fazer, ela sai do nosso tecido. Então ela é muito bacana para fazer marcação de pence por dentro do tecido, porque depois que você passa, ela some. Então a caneta mágica é maravilhosa para você poder ter, tá? Para poder fazer as transferências, tá? Da sua modelagem, dos seus riscos que você faz por dentro do seu molde, aí do teu tecido, e sabendo que ela vai sumir na hora que você passar a sua peça. Não é muito cara. Aqui na minha cidade, eu sou do Rio de Janeiro, eu comprei ela por R$12. Uma coisa também que não pode faltar, né, pra gente começar, tá? São os alfinetes, né? Eu tô indicando esse alfinete aqui, que é o alfinete cabecinha de vidro. Esse alfinete cabeça de vidro, primeiro, ele é bacana porque ele é compridinho, tá vendo? Ele é fininho, tá? E ele também, se você precisar, mesmo com a roupa alfinetada, você precisar passar a sua roupa, tá? A cabeça de vidro, né, ela faz com que isso aqui não se derreta, porque tem alguns que a gente compra mais baratinho às vezes, não é cabecinha de vidro, que conforme a gente for passar,
essa tinta, às vezes, da cabecinha saia no seu tecido. Então, é um risco que a gente corre, né? Então, por isso que eu indico esse aqui, ó, cabecinha de vidro, tá? Alfinete cabeça de vidro, que super facilita na hora aí de você fazer as suas peças, na hora de você alfinetar, tá bom? Então, e para quem está iniciando nos primeiros passos na modelagem, tá? É importante a gente ter o quê? Uma régua, que é o fundamental. Pode ser uma régua dessa assim, ó. É uma régua que é um esquadro, né? Régua que a gente encontra em papelaria mesmo, tá bom? Régua de estudante. Pelo menos para a gente começar a fazer as nossas retas, os nossos esquadros, tá? Agora, existem réguas mais específicas, né? Na área de modelagem, que são essas réguas aqui. Às vezes a gente compra... os mais baratos são esses daqui, tá bom? Com esse material, que é tipo uma madeirinha bem fininha. Eu esqueço o nome que dá, não é madeira, mas... é como se fosse uma madeira, MDF, alguma coisa assim. Ela vem um kit de réguas, tá bom? E aí essa é a régua de gancho. Essas são as réguas de cava, tá bom? Para fazer cava de blusa, para fazer decote, ela super ajuda. Esse aqui é o nosso esquadro, que eu utilizo bastante aqui, tá? E existe também essas réguas aqui, ó, transparentes também de acrílicos. Essas aqui são um pouquinho mais caras, tá? E aí a gente tem aqui a régua que a gente faz aquela curva. Existem essa régua de madeira também, é porque eu não tenho ela aqui, mas... no qual a gente faz a curva, tá? Da lateral de uma calça, tá? De um quadril, também muito utilizada, tá certo? Então você pode comprar tanto de madeira como de acrílico também. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. Geralmente vende muito no Mercado Livre, na Amazon, tá? Tem essa régua também, que aí já é um outro tipo de régua. Eu gostei bastante dela também. Ela é super prática também, tá vendo? Ela tem um esquadro aqui, ela tem a curva que a gente precisa aqui da cava, né? Para poder fazer uma cava, para poder fazer um decote. Ela tem uma curva aqui também, ó, em uma régua só, né? Tem tudo isso, que é para às vezes pra gente fazer a lateral de uma blusa, a lateral de uma calça, de uma saia, onde fica ali o quadril. Então é uma régua assim bem versátil, que dá para fazer bastante coisas assim com ela. Eu gosto bastante dela também. Então assim, pra gente começar, eu preciso basicamente de um esquadro, né? Como eu mostrei a primeira régua. Um esquadro eu necessito, uma régua, um esquadro, como eu falei, pode ser um esquadro até escolar mesmo, tá? Mas é importante você ter, porque toda modelagem que a gente for fazer, é preciso a gente esquadrar para a gente poder começar a traçar a nossa modelagem. E também a gente vai, para finalizar aqui, né, alguns acessórios, a gente precisa o quê? Do papel pardo, né? Para a gente poder fazer a criação das nossas modelagens base, do nosso molde também, das nossas interpretações, porque o papel pardo é um papel de tamanho bem grande, né? Então dá pra gente fazer. Se a gente precisar colar, a gente cola também para poder aumentar. Tem o papel craft também, mas aí já fica para uma outra aula. Por quê? Porque quando a gente faz a modelagem base, aí a gente quer um papel mais durinho ainda. Mas para começar, os nossos primeiros passinhos aqui, seja na costura, como na modelagem também, é importante que a gente tenha esses materiais aqui. Então, ó, vamos resumir aqui. Basicamente, para a gente começar, tá? Eu dei algumas informações de mais coisas que a gente talvez vai utilizar, mas para começar agora, nós que somos iniciantes, é esse kit básico, que é a régua, até que pode ser a régua escolar, um esquadro, tá? A fita métrica, os nossos alfinetes, a nossa tesourinha de arremate. 2 tesouras, uma tesoura apenas para tecido e a outra tesoura apenas para modelagem, para o seu papel, tá? O giz de alfaiate, que é o giz o quê? Para a gente poder transferir a nossa modelagem para o nosso tecido, tá bom? Como também a canetinha de tecido, se você quiser também transferir. Você pode usar tanto um quanto o outro, tá?
Essa é a caneta mágica que eu comentei para vocês. Se vocês não puderem investir logo de cara nelas, não tem importância, mas depois você pode fazer esse investimento. Acho que vale super a pena você poder ter ela aí no seu kit aí de costura, tá? E o seu papel pardo aí, para você poder começar a fazer as suas primeiras modelagens aqui juntamente comigo no nosso curso.